Olá pessoal, meu nome é Mediane Regina, eu sou aluna da Universidade de Uninter e no vídeo de hoje vamos falar sobre jogos psicopedagógicos. Neste primeiro momento vamos falar um pouquinho qual a importância do jogo para a criança, do jogo psicopedagógico. Será que aprender no jogo, como que será isso na realidade? Vamos entender um pouquinho melhor. Gente, claro que eu sei que cada um de vocês tem uma experiência para contar quando vocês eram alunos da escola ou ainda vocês já são alunos da escola, vocês que me ouvem, acredito que vocês tenham uma experiência de vida para contar. Claro que referente às disciplinas que vocês estudavam. Eu dei um exemplo do meu outro vídeo falando que eu não gostava muito de matemática e aprendi num jogo que a matemática na verdade não é tão difícil assim. É só ter paciência e ter comprometimento que a gente consegue aprender sim. E nesse caso, o jogo é muito bem utilizado, é muito bem-vindo para nos ajudar, para nos auxiliar no nosso dia a dia na escola. Muitas vezes você aluno ou você professor sabe de um aluno que está com dificuldade, não está conseguindo entender a matéria, principalmente ali nas matérias de matemática, português, entre outras, também dá para introduzir o jogo. E nesse caso, o jogo psicopedagógico. Mas por que o jogo? O jogo, para quem não sabe, pessoal, dá uma liberdade. Ele abre um mundo novo para a criança. E neste mundo, a criança é capaz do quê? De criar, de ter imaginação, de usar a criatividade. Ela tem liberdade para criar, ela tem liberdade para criar as regras, de criar a sua imaginação, entendeu? De ali também compartilhar esse jogo, essa atividade com os demais colegas, com os demais alunos, até mesmo utilizar esse jogo em casa, com os primos, com os irmãos. E isso é muito legal. Utilizar o jogo às vezes com os pais. A criança aprende lá na escola e traz para brincar com os pais. E é jogo tudo o que? Psicopedagógico, que auxilia a criança no seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento cognitivo e é muito benéfico para a criança. E auxilia muito bem o professor. O professor que tem esses recursos, gente, é um professor realmente muito beneficiado, vamos dizer assim, porque às vezes ele tá com um aluno ali que ele não sabe muito bem como tratar, porque tá com dificuldade, não sabe como auxiliar e o jogo faz toda a diferença. Muitas vezes, que nem eu já falei aqui em outro vídeo, eu não gostava de matemática, aprendi a gostar de matemática utilizando o jogo. E você pode utilizar o jogo como ferramenta da sua aula para melhorar a criatividade, melhora a imaginação, dá liberdade para a criança aprender a criar o seu sistema também de jogo. É muito importante o jogo na parte pedagógica. O jogo abre uma visão de mundo, abre várias possibilidades, tá bom? A gente vai falar aqui dos jogos psicopedagógicos em tempo de pandemia que estamos vivendo. Como você pode fazer o jogo pedagógico em casa para os seus filhos ou até mesmo a professora que está aí já pensando no futuro dos seus alunos quando voltar às aulas e quer introduzir alguma matéria, não sabe como, pode utilizar o jogo de alguma forma. Claro que tem escolas que têm esse recurso já pronto, que você pode estar utilizando ou até adquirindo, comprando, só que sabemos que esses materiais não são tão baratos assim e muitas vezes a escola não tem esse recurso. Então você, professor ou professora, pode sim estar realizando esse jogo através de materiais reciclados. Claro que eu vou trazer aqui uma simples demonstração, certo? Porque também não pude ficar saindo de casa para comprar todo o material, mas eu trouxe um material reciclado, material simples de você poder fazer em casa com seus filhos e também do professor não ter que disponibilizar de muitas verbas, de ser muito caro esses recursos, tá bom? Então acredito que vocês vão gostar. Eu trouxe o jogo pedagógico na parte do português, auxiliando esse aluno na parte de língua portuguesa, tá bom? Então eu quero mostrar aqui para vocês também
prende muito também a atenção da criança, o jogo, entendeu? Então, eu vou trazer aqui para vocês também algumas figuras vocês podem fazer. Por exemplo, aqui tem uma figura de uma galinha, uma figura de uma tesoura, entendeu? Um laço, uma madeira, uma bola. Então, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem também plastificar eles, as figuras. Aqui, no caso, eu imprimi. Se você em casa, pai e mãe, não tiver uma impressora e quer fazer esse jogo para os seus filhos, para praticar e para brincar neste momento de pandemia, você pode desenhar, tá bom? Se você tiver aptidão para desenhar, você pode desenhar. Então, aqui, eu imprimi, você pode plastificar. E o que você pode fazer? Por exemplo, aqui tem a mamadeira. Você plastifica e pega a palavra também mamadeira. Eu aqui tô sem a palavra, mas você pega a palavra mamadeira, plastifica ela também e faz como se fosse o jogo da memória. Então você coloca as cartas na mesa, embaralha, a criança vira. Ah, eu peguei a bola. Então a criança vai ter que o quê? Procurar, tentar achar onde está a mamadeira. Se a criança errou, catou, por exemplo, ao invés de pegar, aqui no caso, a bola, né? Se a criança errou, por exemplo, pregou a palavra mamadeira, então não bate com a bola, ela devolve os dois para o mesmo local e tenta de novo. Então ela tem que memorizar aonde ela guardou a bola, aonde ela colocou a palavra mamadeira, até que a criança pegue os dois, até que a criança consiga pegar a bola em si, o objeto, e a palavra bola também. Então, esse é um método, além de utilizar bastante a memória da criança, a criança vai assimilar o objeto ou o animal, aquilo que você colocar ali para ela, ela vai assimilar com a palavra escrita. Então, isso começa a introduzir na cabeça da criança o objeto e as palavras. Então, quando a criança também acertar, você pode pedir para a criança soletrar para você também. Ah, bola, quais são as letrinhas da bola, filho? B, O, L, A. E isso também pode utilizar na sala de aula. A professora pode separar a sala em grupos ou até mesmo em duplos e utilizar esse jogo da memória com palavras e também as imagens. Isso é muito bom para ficar gravado na mente da criança, principalmente as crianças que estão começando ali na pré-escola. Outra dica também que eu trouxe para vocês é o que é o que é. Acredito que todo mundo já tenha ouvido algum o que é o que é. Aqui eu trouxe um exemplo, vocês podem fazer na casa de vocês mais simples ou mais sofisticado, uma cartolina melhor, mais arrumadinha. Eu fiz à mão mesmo para ter uma noção. Então aqui o que é, além da criança pensar nas possibilidades que ela tem, nos objetos, para estar dando como resposta, a criança ela pode soletrar a resposta também. Soletrar, ou você pode pedir para a criança escrever a resposta e desenhar o objeto, se for de fácil, né, acesso. Então, por exemplo, tem bico, mas não bica, e tem asa, mas não voa. Aqui, o que é? A chaleira. Então, você pode pedir para a criança, você fala, e a criança, ao invés de só falar a resposta, ela pode escrever para você a resposta, chaleira, ou tá soletrando, entendeu? Ou até mesmo desenhando. Então, você pode até pegar essas figuras também da resposta, a chaleira, depois mostra a chaleira para a criança também e fala para a criança escrever como que ela escreveria a chaleira no caso. Então, é um jogo também que mexe muito com a imaginação, porque além da criança pensar, analisar ali qual vai ser a resposta, ela vai dar a resposta dela de acordo com o português. Então, assim, de acordo com a gramática. Então, ela vai ter que soletrar ou ela vai ter que escrever da forma correta. E nisso, o pai e a mãe podem auxiliando. O professor também pode marcar ali as palavras que a sala tem mais dificuldade, fazer um levantamento com isso para estar criando um projeto, trabalhando com as dificuldades que os seus alunos ali apresentou. Entendeu? Então aqui, ó, dá muitas voltas, mas não sai do lugar. O que é? O relógio. Então a criança pode escrever o relógio, ela pode desenhar o relógio ou ela pode soletrar. O melhor é que ela soletrasse ou escrevesse o relógio para você ver se a criança tem boa
audição e assimila bem os objetos com as palavras e como tá ali a gramática da criança ou da sala de aula em si. Então dá para fazer esse levantamento sim de como seus alunos estão agindo. E o pai e a mãe em casa pode muito bem brincar com essa brincadeira que o que é com a criança, e sem contar que ele já vai estar auxiliando os seus filhos na parte pedagógica, na parte escrita, entendeu? Então aqui ó, anda com os pés na cabeça, o piolho, o que tem 4 pernas mas não anda, a cadeira. Então tem várias opções. Se os pais quiserem colocar na internet o que é, vai aparecer muitas opções de perguntinhas assim, principalmente com os pequenos, isso é muito bom, eles vão dar muita risada com alguns o que é, que são muito engraçados e vão estar auxiliando muito o objeto assimilar com a palavra, tá bom? Isso é uma ideia. É simples, gente, mas já é um começo, tá bom? Para os pais que estão em casa, no tempo de pandemia, não pode estar saindo para comprar algum material, ou até mesmo o professor que está em casa, está pensando já no futuro e não tem como comprar material, já dá para ir fabricando esse material em casa, mesmo que é coisa simples, e continuar na aula aí da onde a gente paramos, tá bom? Outro muito legal, gente, isso daqui é maravilhoso, é aquela brincadeirinha, com certeza vocês já brincaram quando era criança, também, até como adultos, por que não? Dessa brincadeirinha aqui, e com certeza vocês já brincaram com ela. Você pode fazer esse papelzinho aqui, tá bom? Acredito que na internet tem um tutorial. E você pode brincar com a criança. Eu já mostrei que dá pra fazer com matemática. Agora eu vou mostrar como fazer com o português. Porque meus jogos psicopedagógicos tá voltado mais na área do português. Eu trouxe pra vocês visualizar, tá bom? Foi o que eu consegui aqui no momento. Então, por exemplo, você faz o joguinho e você brinca com a criança. Na sala de aula você pode brincar um aluno com outro aluno, em casa os seus filhos juntos, ou até mesmo os pais juntos. E aí caiu e a criança vai falando um número, aí a criança escolhe número 4, por exemplo. O 4 aqui está escrito carteiro. Então aqui no caso, você vai falar assim, vai soletrar carteiro, e a criança tem que soletrar. Se a criança acertar, soletrar ou até mesmo escrever, você pode brincar também com ela escrevendo. Ela vai soletrar carteiro. Se ela acertar, ok, beleza, que bom. Se ela errar, ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, se a criança errar aqui, no caso, ela vai ter que bater palma em público. Então, se ela estiver na sua sala de aula, ela vai ter que bater palma na sala de aula. Se ela estiver aí na sua casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, ela vai bater palma. Então, assim, claro que a gente vai colocar coisas fáceis aqui para não constranger ninguém. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é estimular a mente da criança a trabalhar, a não deixar essa mente preguiçosa no tempo de pandemia e utilizar esses brinquedos, esses jogos para estimular a leitura cada dia mais, para diminuir os erros de português, os erros de gramática, tá bom? Então vocês vão fazendo assim e aí a criança, sei lá, falou o número 1. Então, soletrar ortopedista. Claro que aí você vai colocar de acordo com a idade da sua criança. Se você tem uma criança de 5, 6 anos na sua casa, não tem como ela soletrar ortopedista. Mas você vai fazer de acordo com a idade da sua criança, certo? Se você já tem uma criança maior, um adolescente, você vai dificultando esses jogos psicopedagógicos, tá bom? Então, assim, é super prático. A gente utilizou aqui uma folha sulfite, a caneta para estar escrevendo e na sala de aula dá para fazer vários, não vai gastar verba, não vai ter um custo alto, tá bom? E em casa vai ser muito divertido, ainda mais se você tiver bastante criatividade para colocar, no caso, o que a criança vai ter que fazer quando errar. Então, se você tiver bastante criatividade nessa parte, tenho certeza que seus filhos vão adorar, vai brincar bastante, vai rir bastante do pai, da mãe e dos irmãos, tá bom? Essa é uma outra atividade. Dá para usar com a matemática também, tá bom? Isso que é o mais legal. Você pode utilizar na sua casa, você pai aí, que tá procurando um jogo e quer na parte psicopedagógica, na parte que auxilia o seu filho, né, e continuar pensando, estimulando a mentalidade dele
e na parte que vai auxiliar ele nas matérias escolares, para quando ele voltar ele continuar e da onde ele parou sem ter recaída na parte psicopedagógica, a parte pedagógica, você pode utilizar ele na aula de matemática e na aula de português, tá bom? Na matéria de português. Então, você pode ir auxiliando aí o seu filho. Com certeza, vários pais já têm dever de casa que os professores já deixaram no tempo de pandemia, então isso pode auxiliar. Então, assim, essa é uma atividade para quem ainda está começando a soletrar, ao português, a leitura. Mas, com certeza, aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar mais opções ainda de jogos pedagógicos, tá bom? De acordo com cada faixa etária de idade. Aqui eu trouxe mais baseado na leitura e quem aí tá começando, tá meio perdido ainda na leitura, tá bom? Outro jogo aqui que eu trouxe, aqui no caso eu trouxe várias letrinhas, eu tenho várias letras do alfabeto que eu imprimi. Se você não tiver impressora, você pode também fazer o alfabeto na mão. É bom se eles tivessem 2, 3 alfabetos, porque tem palavra que repete letra, então ele pode ter várias opções, por exemplo, banana, que tem vários A, tem 3 A. Então você pode utilizar 3 alfabetos aqui, que sem dúvida não vai ter problema nenhum da sua criança. Então você pode brincar com as letrinhas também. Mas o que eu trouxe mais para vocês vocês vão utilizar uma caixa de ovo, sulfite, se você for, no caso, desenhar ou escrever, canetinha, cola para colar aqui. E se você tiver impressora, é só imprimir já as letras do alfabeto e as imagens. Pode utilizar aquelas imagens que eu falei, bola. Então depende do tamanho da sua criança. Se a sua criança está começando, você pode imprimir a bola, as letrinhas do alfabeto. Ou se é uma criança já mais avançada, você já coloca, por exemplo, ortopedista, né? Que nós utilizamos aqui. A palavra ortopedista é uma palavra mais difícil e você pode montar na caixa de ovo mesmo. Ou se você tiver outras ideias a partir da caixa de ovo que eu vou mostrar, se você tiver outras ideias, vocês podem estar fazendo, utilizando com seus filhos, é maravilhoso. E até mesmo na escola também. Aqui eu não pintei porque eu não tenho tinta na minha casa para pintar no momento. Mas vocês podem pintar a caixa de ovo, deixar ela bem colorida, cada casinha dela pode pintar, deixar colorido, vai atrair mais ainda a atenção da criança, tá bom? Mas no caso aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos o objeto, no caso aqui foi 2 animais, o carro e o tênis. E aí você vai pedir o quê? Para a criança colar, ou se ela for utilizar de novo a caixa de ovo, ela vai só pegar a letrinha e colocar em cima, tá bom? Para você ver como a criança sair, não, a letrinha U, entendeu? Por exemplo, você põe a letrinha assim em cima, só para você ver como seu filho ou sua filha tá saindo. Então você vai vendo onde que ela tá com dificuldade, entendeu? Então você pode colocar várias, aqui eu coloquei vaca, sapo, carro e tênis. Mas você pode colocar vaca, maca, cabra, tudo com A. Depois sapo, carro, entendeu? Para utilizar o máximo da parte psicopedagógica, da parte da gramática mesmo do português aqui, entendeu? Então a criança vai colocando as letrinhas e vai tentando, no caso, formar a palavrinha. Se o seu filho ou sua filha tiver dificuldade, você vai falando para ele, carro, olha o som, o carro. Então é o que? O K, depois o Rô. O que forma o K? Você vai conversando com ele, vai dando ideias, vai perguntando para a criança. Você não pode, como pai, como mãe, você não pode dar resposta, até mesmo no dever de casa. O pai e a mãe nunca pode dar resposta ou fazer pelo filho. Entendeu? Não é isso. Não, o professor, quando chega na sala de aula, ele não vai identificar onde o seu filho está com dificuldade. Entendeu? Então, você nunca dá resposta, você pergunta. Filho, aqui é a vaca, o vá. O que será que é o vá? Presta atenção no som, filho, vá. Fala você, filho, vá. Vaca, sapo. E aí o seu filho vai tentando escrever a palavra da melhor forma possível. Se você perceber que o seu filho está com dificuldade, por exemplo, no S, ou no C cedilha, no N ou no N, antes de P e B, essas dificuldades da gramática do português, que é complicadinho sim para as crianças, de início, você pode utilizar essas palavras aqui, entendeu? Introduzir essas palavras aqui. Então, introduz palavras com C cedilha, com S, com X, com CH, com R, e vai colocando aqui
mudando essas figuras e vai mudando aqui e as crianças vão treinando, é uma forma de treinar, entendeu? E é bacana que você pode construir com a criança. Então, a criança ela vai fazer parte da montação do material, ela vai montar com você o material e ela vai brincar. Para ela daqui não vai ser uma atividade que nem um papel e uma caneta, um lápis para escrever no caderno. Vai ser o quê? Uma forma de brincar, porque todo dia que você chegar com ela com esse aqui e tiver fotos aqui, desenhos diferentes, isso vai estimular ela e de preferência, pai e mãe, colorido, tá bom? Para chamar a atenção dos seus filhos, entendeu? Se vocês quiserem pintar, que nem eu falei, pode pintar para chamar a atenção. E na escola também, a professora às vezes não tem recurso do governo, ou de recurso na própria escola, não tem recurso do bolso para estar fazendo, isso daqui é básico, é simples, eu sei disso, mas é um começo. Já vai começar a auxiliar aquele aluno que tem dificuldade nas coisas básicas, tá bom? E isso daqui é uma ideia, mas vocês podem cada dia mais ir complementando as ideias, tá bom? Vocês podem ter mais ideias, pode fazer também com matemática daqui também, tá bom? Tem várias ideias. Então, se vocês não quiserem utilizar uma caixa de ovo, mas quiser passar contact nas letrinhas e dar as imagens para as crianças, e as crianças mesmo na própria mesa mesmo da sala de aula, já quiser colocando, ou fazer uma dinâmica em grupo, ao grupo que conseguir fazer um maior número de palavras, e assimilar um maior número de palavras com o objeto, você pode também fazer uma dinâmica, uma gincana na sua sala de aula. Isso tudo brincando, de uma forma o quê? De jogo. Jogo que nem eu falei, abre a mente da criança, dá criatividade, dá liberdade para ela brincar. Eu tenho certeza, se você colocar na mão das crianças esse jogo aqui, essa atividade, daqui a pouco eles vão estar fazendo de outras formas. Eles já vão estar mudando, entendeu? Você pode separar sílabas também aqui para as crianças, entendeu? Pode dar uma separada de sílabas aqui e falar para a criança separar em sílabas o nome do objeto. Então tem várias possibilidades de se trabalhar. Não somente isso, gente, mas se tem caixa de leite, tem muito material que nós jogamos fora, que nós podemos reaproveitar. Garrafa PET, qualquer caixinha, caixa de isopor, caixa de sapato, vocês podem estar utilizando. Então, assim, é um material muito bom para se trabalhar a princípio. Se vocês tivessem recurso, o pai e a mãe também em casa, que não, nesse momento está sem atividade, não sabe como auxiliar o filho que está com dificuldade na parte pedagógica em casa, não quer dar simplesmente um jogo, por exemplo, simples, mas quer dar um jogo, um complemento de algo pedagógico para auxiliar na dificuldade dele, isso aqui pode já utilizar e pode já ajudar o seu filho e a sua filha, tá bom? Acredito que a partir daqui você vai ter mais ideias, bem mais ideias do que eu tô falando aqui, porque a gente tem várias opções. Se vocês entrar na internet também, eu vou ver se eu consigo deixar o link para vocês de umas professoras que eu vi que deram atividades maravilhosas, que a delas já estavam prontas antes da pandemia, e atividades assim, práticas para fazer em casa, os pais podem fazer em casa, e para os professores também fazer o seu próprio material e deixar guardadinho. Na hora que tiver uma criança com alguma dificuldade na aprendizagem, ou uma criança desatenta, isso aqui, os jogos, prende muita atenção, principalmente se ele for cada vez mais colorido, cada vez mais divertido, tá bom? Aprende muita atenção da criança. Então o jogo, gente, é maravilhoso, é muito benéfico. Abre o mundo para a criança de possibilidades, e muitas vezes a criança tem aquela matéria, principalmente a matemática, muitos falam que não gostam. Então abre a possibilidade para a criança aproveitar e começar a gostar também dessa matéria. Às vezes acha que é chato, não entende o porquê. Às vezes ali só no papel e na caneta não está resolvendo. Então o jogo, a brincadeira na sala de aula é uma parte muito importante. Ela tem que ser levada a sério, sim. Até um tempo atrás o jogo era meio que descartado, mas hoje existem estudos falando que o jogo, sim, contribui e muito. Existe hoje até empresas que no seu meio empresarial utilizam do jogo para trazer os colaboradores que o trabalhar em equipe é bom,
saber lidar com o outro. Então, muitas empresas já estão utilizando o jogo, a dinâmica, essas atividades como forma de conscientização, de como trabalhar em equipe, de ensinar aquele colaborador a trabalhar em equipe, trabalhar com um parceiro, utilizando o quê? O jogo. É uma forma simples, mas é uma forma criativa que mexe com o ser humano, mexe com a mentalidade. E tenho certeza que uma aula dessa daqui vale muito mais do que uma aula, não em parte pedagógica, eu falo, mas é uma aula que vai ficar marcada na cabeça do seu aluno. E com certeza ele vai chegar em casa falando: mãe, pai, eu brinquei disso hoje. A professora trouxe um jogo assim, assim, assado, eu fui colocando as letrinhas tal, eu fui bem, não sei o que, eu preciso melhorar nisso, mas eu gostei, tal, entendeu? Bem mais daquela aula que a gente fala tradicional, a aula que o professor muitas vezes fica ali falando e o aluno ali fica parado escutando, só anotando as coisas. Essa aula de jogo, enfim, é uma ótima, é muito gostoso para os seus alunos. Se vocês entrarem na internet, que eu não consegui, gente, por causa da pandemia, eu não pude sair de casa, mas se vocês olharem na internet, tem várias opções de jogos psicopedagógicos, desde jogos simples, assim, jogos que mexem, que estimulam a memória do seu filho, da sua filha e do seu aluno, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É simples, mas é de grande profundidade, tenho certeza que já vai trazer alguns resultados, principalmente para vocês observar o seu aluno, observar os seus filhos e ver no que eles têm dificuldade, e vocês com certeza vão conseguir ver ali e introduzir algo bom para eles, tá bom? Fazer em casa. Espero aí que vocês compreenderam esse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, até o próximo vídeo.